Olá, meu nome é Flávia Souza e eu tenho o prazer enorme de estar segurando o microfone do Sebrae Delas. Esse projeto incrível que fortalece, apoia e promove o empreendedorismo feminino em todo o estado de Santa Catarina e também Brasil afora. E hoje a gente está aqui respirando essa atmosfera de empreendedorismo feminino no Delas Summit, um evento que conta com mais de 4.000 mulheres empreendedoras dispostas a transformar as suas ideias em negócios de sucesso. E entre um pitch e outro, um palco e outro, a gente traz essas mulheres aqui para dentro do estúdio para gerar uma troca rica. E a partir dessa troca, nasce então a segunda temporada do Delas Convida. Hoje a gente vai falar de sustentabilidade e de como esse tema pode trazer grandes oportunidades para o seu negócio. A Agenda 2030 afirma que para pôr o mundo em um caminho sustentável, é preciso tomar medidas ousadas e transformadoras. Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU constituem aí uma ambiciosa lista de metas a serem cumpridas. E para que isso seja possível, todo mundo deve estar engajado. Pequenos, grandes, médios negócios, você, mulher empreendedora. Então, venha conhecer mais sobre essa temática hoje. E se você, mulher empreendedora, pensa que sustentabilidade é um tema só para grandes empresas, grandes negócios, está muito enganada. E eu trouxe aqui a Josi Santos para conversar comigo. A Josi, que é especialista em inovação social e ESG, vai desmistificar muita coisa nesse sentido para a gente. É isso, Josi? É isso aí. Hoje a gente vai ter uma troca aqui bem potente e simplificar, né, algo que muitas vezes causa muita estranheza, principalmente para as empreendedoras do nosso Brasil. Importante dizer que a Josi veio lá do Espírito Santo para falar dessa temática, para que você, mulher, consiga colocar aí muitas coisas em prática no seu negócio. Mas antes de entrar, Josi, seja muito bem-vinda, inclusive, primeiramente, antes de entrar na pauta aí da sustentabilidade, vamos falar um pouquinho da Josi? Como é que é a história da Josi se conecta, por exemplo, com esse ambiente, esse grande evento que a gente está vivendo aqui, o Delas Summit 2024. Perfeito. Para mim é uma honra. Obrigada, né, Flávia, aqui por essa condição. Obrigada, Sebrae, pelo convite. Então, para mim é uma honra estar aqui vivenciando esse momento de celebração, né, e protagonismo das mulheres empreendedoras de Santa Catarina, principalmente do Brasil, né, esse grande encontro. Eu sempre falo que eu sou filha de uma empreendedora, né, então eu sou filha de Paulina Maria de Souza, que é a minha mãe em memória. Eu cresci desde muito pequena vendo a minha mãe mudar a nossa vida por meio do empreendedorismo dela, né, então aquele trabalho ali. E depois de tudo isso, perdi a minha mãe muito cedo, eu fui criada pela minha tia, que também era uma mulher empreendedora, as minhas outras tias também empreendiam, cada um em segmento, alimentação, moda, beleza. Então eu cresci neste contexto, vendo a história da minha família e das mulheres da minha família serem transformadas por meio do empreendedorismo. Então isso tudo já me conectou a esse tema. E como carreira, né, olhando nessa perspectiva de carreira, sendo uma mulher preta da periferia, eu fui entendendo que muitas vezes a gente ter só o processo de um esforço, dedicação, não era o suficiente para a gente ter as melhores oportunidades. Então, é inclusive aí que eu hoje, especialista em ESG, e dando um ênfase para o S do ESG, que fala de diversidade, de práticas de inclusão, entendi que era importante. Então, aí que eu me conecto com o empreendedorismo, com a sustentabilidade, com a inovação social. Então, a partir da minha vida, né, de uma mulher preta periférica, que vê o mundo por essa lente, né, essa lente da inclusão. Então, é aonde eu chego e penso, tá, e se a gente tivesse uma metodologia, programas e especialistas que estivessem olhando para a jornada das mulheres de uma maneira específica? E aí é onde a história começa, assim. A gente sabe que mulheres, né, empreender mulheres no empreendedorismo é uma camada, um recorte muito diferente, né? Empreendedorismo é uma coisa, empreendedorismo para mulheres, já entramos em outra seara aí que necessita, sim, de metodologias específicas para isso. Você concorda com isso? Concordo
concordo, é inclusive por isso, né, que nós, eu acho que trazendo aqui em nome da Josi Santos e hoje, né, da organização que eu represento, que é o Instituto Córea, que a gente nasce com esse propósito de ser uma organização que vai promover a inovação social mais diversa e inclusiva. E aí, olhando para a jornada das mulheres, é entender que não basta a gente entregar condições de capacitação, acesso ao conhecimento. Existem diversas barreiras. A gente está falando de dupla jornada, a gente está falando de preconceitos, a gente está falando de dificuldade de acesso a crédito. Então, considerando tudo isso e essa complexidade que é o empreendedorismo feminino, a gente precisa pensar de que forma a gente vai disponibilizar apoio, acesso e conteúdo para que justamente a gente potencialize, mas não traga mais um trabalho para essa mulher, mais uma dificuldade, mais uma barreira, né? E aí tem um outro elemento que a gente fala, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Eu brinco que durante a minha graduação, eu passei 4 anos na universidade, né, já faz bastante tempo, mas isso é um marco, porque eu passei 4 anos estudando e eu era a aluna que mais participava de eventos. E todos os eventos que eu participava, eu nunca vi uma mulher negra falando na temática de gestão. E aí, quando a gente faz esse recorte feminino, quando a gente olha para o mundo e olha principalmente para o ambiente de negócios, a gente cresce num contexto em que, majoritariamente, a gente vê homens falando de finanças, de marketing, de possibilidades, né? Então, você tem que se dedicar 100% à carreira. E aí não tem aquelas pessoas que conhecem a complexidade dessa jornada. Então, por isso que é importante, né, a gente ter essa metodologia e essas abordagens, considerando essa jornada das mulheres. Muito legal, Josi. Quando a gente fala em ESG, né, aí um conjunto de práticas que visa, assim, nos dizer se as empresas estão socialmente conscientes, bem gerenciadas, enfim. Vamos falar um pouquinho de cada letrinha dessa ESG, para quem nos ouve, para quem nos assiste? Boa. E aí, então, né, gente, essa sopa de letrinhas que é o ESG, na verdade, quando a gente fala de ESG, a gente vai estar falando de mitigação de riscos que podem impactar o negócio. E aí, quando a gente olha, né, que o ESG vem de a gente olhar para as questões ambientais, né, que aí da tradução do inglês, né, olhando para o ambiental. Então, como é que o meu negócio ele vai estar impactando o meu ambiente de maneira negativa, né? O S, que aí a gente vai estar olhando para as práticas sociais, então olhando para a comunidade, né? Então, como é que o meu negócio também vai impactar? Olhando para a prática de trabalho, né? Compliance, inclusão, diversidade, como é que isso vai ser impactado no meu negócio? E o G, que é a governança disso tudo. Como é que a gente consegue prestar conta, fazer gestão, ter transparência, né? Ter as questões relacionadas à ética e prática de trabalho. Então, assim, esse ESG é como a gente mitiga os riscos relacionados ao negócio. E aí, por exemplo, eu acho que tem um caso que aconteceu recentemente, principalmente aqui na região sul, que é sobre o caso das enchentes. A gente consegue olhar, né, como é que eu, enquanto organização, estou olhando para as questões ambientais que acontecem no entorno também do meu negócio e que, em caso de alguma questão de desastre ambiental, a minha prática está poluindo algum rio, eu estou desmatando. Então, como é que isso impacta o meu negócio? Como é que isso influencia e traz risco para o meu negócio? E aí, as questões, por exemplo, sociais, a gente... um exemplo mais claro, assim, a gente está falando das práticas trabalhistas. Na minha prática de trabalho, a gente tem algum tipo de promoção de trabalho alusivo ao trabalho escravo, por exemplo? A gente está cumprindo com os nossos direitos trabalhistas? Enfim, então são coisas mais simples do que a gente imagina que é a prática do ESG. E a governança é o próprio processo da transparência, né? Então, a gente teve recentemente um caso de uma multinacional que veio à falência em função ali das suas fraudes na contabilidade e que esse processo ele não era tão transparente a ponto de que os acionistas conseguissem identificar aquele processo em tempo. E aí, quando essa empresa ela abre falência, ela vai impactar de maneira negativa toda uma rede de pessoas fornecedoras. Então, é muito sobre esses pontos. Na verdade, ESG é muito presente no nosso dia a dia, né? Mas o que falta justamente são fóruns como esse para desmistificar essa sigla, né? Que é de fácil entendimento aí. É só entender mesmo, né? Eu acho que alguns termos ficam muito distanciados, né, da realidade das pessoas. E o nosso papel, inclusive, no Sebrae Delas, é desmistificar e trazer para vocês todo esse conteúdo, tá? Então, em forma de conhecimento. E eu aproveito, então, esse gancho para te perguntar, Josi, sustentabilidade é para todo negócio?
Boa, eu acho que isso é muito importante, né? Porque fica parecendo que sustentabilidade é só coisa de grandes corporações. A gente geralmente traz a temática da sustentabilidade, inclusive nessas jornadas dos programas de empreendedorismo feminino, e uma das coisas que a gente gosta de dizer é que a sustentabilidade está ligada muito potencialmente aos lucros não óbvios dos negócios, né? Então, por exemplo, como é que eu, como uma pequena empreendedora que estou começando ali, consigo incluir, implementar práticas de sustentabilidade aí na gestão do meu negócio? Exemplo, olha, eu vou montar aqui um negócio no segmento de alimentação. Como é que eu consigo cuidar das questões relacionadas ao meio ambiente, selecionando os meus materiais, os materiais, assim, enfim, para poder entregar embalagens que são mais responsáveis, que são mais sustentáveis. Como é que eu consigo, olhando na perspectiva do ESG, relacionado à inclusão, à diversidade, a pensar, por exemplo, o processo de empregabilidade de grupos minorizados? Como é que eu consigo gerar trabalho a partir do meu negócio para mulheres, para as pessoas pretas, para as pessoas periféricas? Como é que eu consigo também, por meio do meu negócio, seja um produto ou uma solução, pensar em desenvolver soluções para essa comunidade? E quando a gente vai olhar para a governança de tudo isso, eu acho que o principal ali, o mais simples a gente poder conectar é o quanto que, de fato, na minha prática de empreendedorismo, eu não estou infringindo, por exemplo, alguma questão trabalhista. De fato, eu estou cumprindo, sabe? A gente está gerando lucro, mas de uma forma que seja ética e sustentável para a sociedade. Então, é bem deste lugar, assim. E aí que a gente traz, lembrando que cada vez mais a gente vive uma sociedade que está consciente sobre as questões sociais e ambientais. E aí falar de lucros não óbvios é como é que você inclui isso no seu produto ou no seu serviço de forma a gerar valor para o seu cliente. Porque está todo mundo disposto a consumir, ou grande parte, na verdade, da população está disposta a consumir de forma sustentável. Eu estou disposta a consumir um produto de uma empreendedora que é socialmente responsável. Também estou disposta a consumir de uma empreendedora que é sustentável na prática do seu meio ambiente. Então, como é que a gente consegue incluir esses elementos de sustentabilidade na geração de valor para o nosso cliente ali e na nossa entrega final, seja no seu produto ou no seu serviço? Então, isso que é importante. Aí é o que a gente chama de lucros não óbvios. Porque não é tão óbvio que, assim, no primeiro momento, isso vai aumentar em R$1.000 no seu faturamento. Mas, entendendo desse movimento do consumidor, isso você consegue agregar valor, porque eu estou disposta, inclusive, a consumir e a pagar mais por isso. Legal, Josi. Pegando esse gancho, né, para as mulheres que nos escutam e nos assistem aqui e que querem implementar alguma dessas práticas, porque eu acho que é importante também dizer assim, a gente fala ESG e daqui a pouco a empreendedora, ela não faz ainda nada em termos de práticas de ESG, e aí ela fica um pouco angustiada querendo implementar tudo de uma vez, e isso pode, inclusive, bloquear aí o processo de desenvolvimento dessa empresa, né? Porque, então, se eu não posso fazer tudo, eu não faço nada, né? Então, vamos dar um direcionamento para essa empreendedora que quer começar a inserir questões de sustentabilidade no seu negócio, por onde ela poderia começar de forma simples, por exemplo? Tá. E aí, por exemplo, a gente já pode começar olhando para a sua forma de produção, né? Vamos lá pensar na sua entrega do seu produto ou do seu serviço. Se eu sou uma equipe, né? Eu empreendedora, estou empreendendo sozinha, eu não tenho equipe ainda. Então, fica difícil você pensar na empregabilidade de grupos minorizados. Comece a pensar na sua cadeia de pessoas fornecedoras. Olha, eu vou começar a selecionar aqui, para também contribuir com esse desenvolvimento mais sustentável, consumir de fornecedores que sejam também mulheres, sejam outras pessoas pretas. Ou também vou começar a incluir práticas mais sustentáveis, que é, mais uma vez, olhando para os meus insumos, olhando para a minha matéria-prima, né? Olhando para o encaminhamento dos resíduos que eu gero no meu negócio. Para onde é que vai isso? São coisas tão simples assim. E às vezes separando bem o lixo ali que vou gerar no meu negócio. Onde é que eu vou jogar? Tá, Josi, estou vendendo brigadeiro. Ok. Ali, todo aquele resíduo que vai ser gerado do brigadeiro, como é que você faz o encaminhamento daquilo? Né? Como é que você utiliza produtos mais ecologicamente responsáveis? Então, são pequenas coisas, pequenos passos que vocês já podem começar a implementar. Assim. Pensar numa questão
mais circular, né? Então, olha, vou fazer um consumo mais consciente, mais sustentável. Então, são pequenas coisas que a gente já pode começar a implementar. E o segredo está também em comunicar isso. Porque, mais uma vez, é um ativo para o negócio, né? O seu cliente está disposto a pagar mais, porque estamos mais conscientes. Então, comece a comunicar que você está tendo essa prática. Não por uma perspectiva que a gente fala do greenwash. O que é isso? Você vai fazer o marketing que você está fazendo isso, mas na verdade você não está fazendo isso. Não, é você fazer e também comunicar. Muito legal. Bom, pode não parecer um processo simples, né? Mas com apoio aí, informação, consultorias, enfim, é super possível a gente alcançar esse lugar, né? Josi, para a gente ir se encaminhando para o final da nossa conversa aqui, vamos lá. Sustentabilidade em 2025. Qual vai ser o caminho para o empreendedorismo feminino em 2025? Bem, 2025 é ano da COP, né? A gente tem aí esse grande movimento, né, mundial que vai acontecer no Brasil. Então, o Brasil vai sediar a COP, vai acontecer no Nordeste, enfim. E aí, o mundo inteiro está conectado a essas questões voltadas à sustentabilidade, que é como é que os negócios, sejam eles pequenos negócios, possuem a sua operação de forma a garantir a nossa existência atualmente e futura. Então, assim, temas como, olha para o seu negócio e entenda, temas como diversidade e inclusão, como é que isso está conectado ao seu negócio, como é que eu posso conectar a temática da diversidade, equidade e inclusão diretamente ao meu negócio, como é que eu posso cuidar das questões relacionadas à economia circular. Então, essas boas práticas, então, joguem aí para vocês pesquisarem economia circular, a própria, né, todo o conceito de sustentabilidade. A gente vai estar falando também inclusão, economia circular, negócios de impacto, porque também é isso, né? Você empreender com propósito, mas sendo remunerada para isso. Então, olhar para os negócios de impacto, que são negócios que nascem com o propósito de resolver uma demanda social ou ambiental. Então, isso está 100% aí conectado para 2025, porque também a gente tem no cenário nacional a implementação da Estratégia Nacional de Negócio de Impacto. Então, assim, todos esses são temas que precisam estar no nosso radar e que ali, naquele período de recesso de final do ano, no iníciozinho de janeiro, vocês já comecem a pensar como é que eu trago isso tudo e conecto o meu negócio para todos esses temas tão atuais. Muito bom, Josi. Então, assim, dar o primeiro passo é o mais importante, né? E com o apoio do Sebrae, você consegue fazer isso de forma mais rápida, mais fácil e em comunidade. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, aproveita também e baixa o aplicativo do Sebrae Delas, Conexão, Comunidade, Negócios, em alguns cliques. Até o próximo episódio, vejo você lá com muita informação, outras áreas do conhecimento aí. Josi, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente e nos ensinar sobre ESG, sustentabilidade, essas letrinhas que muitas vezes embaralham a nossa cabeça, mas que fazem toda a diferença para a gente ter uma boa gestão do nosso negócio.